Muito bem, aí diz o Bruno, para haver movimento é necessário que a posição mude com o tempo. Então, na realidade, se eu estou falando de movimento, eu estou falando de um vetor R que depende do tempo. Não é verdade? Se R, o vetor posição, depende do tempo, de uma maneira não trivial, porque ele pode depender do tempo de uma maneira trivial. R de t igual a uma constante, um vetor constante. Não há movimento, ele está parado com relação ao referencial no qual esses R estão sendo medidos, certo? Mas se R de t não é uma constante, nós temos um objeto se movendo, verdade? E como é que eu caracterizo a velocidade desse objeto? Deriva? O que é isso? Taxa de variação. Tá. Então, nós definimos a velocidade como sendo a taxa de variação do vetor posição, a derivada do vetor posição. Então, esta é uma definição, né? É arbitrário, eu poderia ter definido de outra maneira. Então, aqui está a velocidade, por definição, a taxa de variação do vetor posição com relação ao tempo. Então, aqui está, é uma derivada de uma função vetorial, é uma função que associa um valor escalar, que é o tempo, um instante, a um vetor, que é o vetor r de t. E eu estou tomando a derivada dessa função. É isso que é a velocidade. Tudo aquilo que você aprendeu na Física 1 serve para você chegar nesse ponto e não se assustar com isso, né? Lembra como é que a gente define a derivada? É um limite. Vamos lá. Isso aqui é um limite quando ΔT vai a zero vou escrever desse jeito, ΔR sobre ΔT. Isso é a mesma coisa que escrever o limite quando ΔT vai a zero. ΔR é a diferença entre a posição num certo instante e a posição num instante um pouquinho anterior, é isso? Então, isso aqui é R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Você certamente já viu essas coisas escritas na sua frente inúmeras vezes. A diferença talvez seja que, nesse caso, eu estou botando uma setinha em cima do que está no numerador, porque se trata de um vetor. Mas, fora isso, todo o resto você já conhece, né? E como a derivada de uma função vetorial de uma quantidade escalar é definida da forma exatamente equivalente ou análoga à derivada comum de funções a uma variável, todas as propriedades que você aprendeu para essa operação também são verdadeiras aqui. Então, por exemplo, como é que eu derivo uma soma de vetores? Eu tenho um vetor P de t, que é R de t somado com S de t. Antes de derivá-lo, como é que eu faço a soma de dois vetores? Posso usar a regra do paralelogramo, ou ainda a regra de enfileirar um vetor começando onde o anterior acabou, que é melhor ainda, a regra do paralelogramo é uma consequência dessa. Mas isso serve como um truque geométrico para eu representar o vetor. Se eu quiser fazer isso analiticamente, como é que eu somo vetores sem usar a representação geométrica? Somando as componentes. Então, somar dois vetores significa somar as componentes. Se você tem R e S, que são dois vetores que têm componentes X, vamos chamar XR, YR, ZR, e XS, YS, ZS. Somar R com S é somar componente a componente. Então, a componente X da soma é a soma das componentes X's. E assim por diante. Não é verdade? Então, é assim que eu somo dois vetores. Como é que eu multiplico o vetor por um número? Multiplico cada componente por esse número. Então, se eu tenho um número C, digamos, e eu multiplico pelo vetor R, isso aqui é um novo vetor cujas componentes serão CX, CY e CZ. O que eu posso afirmar a respeito da direção desse vetor CR comparado com a do vetor R? Depende do sinal de C. Se C for positivo, terão o mesmo sentido. Se C for negativo, terão sentidos opostos. Não é verdade? Assim como a gente faz soma de vetores e multiplicação de vetores por números, a gente também define produtos de vetores, não é?
em particular, antes de eu prosseguir, uma coisa que vai acontecer na nossa vida esse semestre bastante é a gente multiplicar um escalar por um vetor no contexto da mecânica newtoniana. É o produto da massa pela aceleração. A massa é um escalar, tem o papel do C ali. A aceleração é um vetor, tem o papel do R. Massa vezes aceleração é, portanto, um vetor que tem a mesma direção e, nesse caso, o mesmo sentido também que a aceleração, porque a massa não pode ser negativa. E isso nós sabemos, é a segunda lei de Newton, isso nos dá o valor da resultante. Então, essas operações têm um significado na física que nós vamos estudar, não é? Nós também sabemos fazer produtos de vetores, não sabemos? Quais são os produtos de vetores que você já conhece? Tem dois tipos de produtos. Todo mundo conhece isso? Nós temos o produto dito produto escalar, que, como o próprio nome indica, dá como resultado um escalar. Então, vou botar isso aqui em paralelo. Então, a gente usa o símbolo ponto para representar o produto escalar. Então, A escalar B. Esse ponto está representando o produto escalar, ou também chamado produto interno. Como é que a gente faz esse produto? A gente multiplica componente a componente, né, esses vetores e soma o resultado desses produtos. Então, isso aqui é AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Isso é a mesma coisa? Pode-se provar? É um exercício, talvez esteja numa lista sua. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o seguinte, que tomar o módulo de A, que eu indico por esse símbolo, tá? Módulo do vetor A, multiplicar pelo módulo do vetor B e pelo cosseno do ângulo. Aqui o ângulo entre A e B. Tá? Isso é a mesma coisa. É chamado um produto escalar porque o resultado, como eu disse, é um escalar, não é um vetor. Tá bom? O que acontece com o valor desse produto quando A e B são ortogonais? Fazem um ângulo reto. Dá zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero. Né? Então, uma boa maneira da gente verificar se dois vetores são ortogonais é tomar o produto escalar dos dois. Se der zero, é porque eles são ortogonais. Certo? Muito bem. Um outro produto que aparece para a gente é o chamado produto vetorial, que a gente indica com esse símbolo. Alguns livros indicam por esse símbolo aqui. Eu vou preferir esse. E esse aqui é mais complicadinho, é mais chatinho da gente fazer. Ele envolve, a maneira mais simples da gente visualizar isso é fazer com que ele envolva o cálculo de um determinante. E esse determinante é o determinante formado quando eu monto a matriz x chapéu, y chapéu, z chapéu, ax, ay, az, bx, by e bz. Todo mundo sabe calcular determinante aqui? Todo mundo lembra disso? Lembra? Tem algum problema com isso? Por exemplo, qual é a componente x? A componente x vai ser... a componente x vai ser o resultado desse determinantezinho de ordem 2. Então, é isso menos isso. Então, vai dar AYBZ menos AZBY. As outras componentes você obtém de forma semelhante. O módulo desse produto vetorial pode ser demonstrado. Isso aqui é o produto dos módulos multiplicado agora pelo seno do ângulo, não mais pelo cosseno. Então, em que circunstâncias o produto vetorial de A por B dá zero? Você ouviu o ponto de interrogação lá no fim? Se for paralelos. Se os dois vetores forem paralelos, porque aí o ângulo θ ou é zero ou é 180, né? Ou é zero ou é π. Seno de zero ou seno de π são nulos. Então, uma maneira de eu descobrir se dois vetores têm a mesma direção ou não é calcular o produto vetorial dos dois. Se der zero é porque eles têm a mesma direção. Bacana?
Legal, mas isso tudo foi para relembrar as operações básicas com vetores. Nós estamos falando aqui da derivada de vetores, né? Eu estou derivando uma soma de vetores. O que você acha que vai ser o resultado da derivada de uma soma de vetores? Soma das derivadas. A soma das derivadas. Como é que você sabe disso, hein? Propriedade dos limites. Na verdade, foi o que eu disse agora há pouco, né? Como a derivada de uma função vetorial, de uma variável escalar, ela é definida exatamente da mesma forma como a derivada de uma função comum, de uma função escalar a uma variável, as propriedades que essa derivada satisfaz no primeiro caso têm que ser as mesmas que ela satisfaz no segundo, porque a definição é a mesma, não é verdade? Então, isso quer dizer que a derivada de uma soma de vetores é a soma das derivadas. Eu, por preguiça, não estou escrevendo a variável independente. Tá? E o que acontece se eu tiver um produto de duas funções nas quais uma delas é o vetor R? Por exemplo, se eu tiver a derivada, se eu tiver uma função que é, vamos chamar assim, uma função de t, que é uma constante vezes a posição. Como é que eu calculo a derivada dessa função? É a constante. Como é que você sabe disso? É a fórmula, porque essa propriedade é a mesma propriedade que é válida para a função escalar de uma variável escalar. A definição é a mesma, pererê, pororó. Se ao invés de eu tiver uma constante, eu tiver algo que também depende do tempo, por exemplo, um C de t vezes um R de t, como é que vai ser? Derivada de C de t vezes R de t mais C de t vezes... Como é que chama essa? Essa é a regra da multiplicação, né? Derivada de um produto, todo mundo lembra dela? Então, isso aqui, a derivada de f, vai ser a derivada de C vezes R mais C vezes a derivada de R.